que a gente vive de pandemia, enfim, falar de novas comunidades pode soar um pouquinho estranho, de uma certa forma, né? Talvez a gente esteja vivendo tão isolado, procurando, né, se proteger e falar de comunidade. Por outro lado, também a gente está numa época do ano que é uma época que a gente celebra bastante, deveria celebrar bastante comunidades, que é a época de Pentecostes. Então, essas duas coisas me remeteram a falar sobre isso. Talvez não seja novidade o que eu vá trazer para as pessoas, também não tenho essa expectativa, mas eu acho que a conversa e o diálogo faz com que a gente possa criar coisas novas. Então, a minha expectativa é que a gente tenha perguntas e a partir da pergunta a gente possa conversar e aí sim trazer talvez pontos de vista diferentes, enfim. Mas começar um pouco pela minha apresentação. Então, quem sou eu? Eu sou filho do José e da Leia, sou irmão da Esther, né? Sempre uso óculos desde 3 anos de idade, porque era grudado na televisão, né? Não fui aluno Waldorf, fui aluno de uma escola judaica, no Rio de Janeiro, chamado Liesing, né? Sou de família judaica, tradição judaica, né? Então, uma mãe muito nova, me teve com 18 anos e meio. Para quem conhece um pouquinho de biografia humana, né? E eu sou um dos coordenadores da Trinos também, que é uma escola de formação biográfica. Os 18 anos e meio é um primeiro momento da nossa vida que se chama nó lunar. Então, eu sou nó lunar da minha mãe e a gente faz os nó lunares juntos da gente, descobrindo aí os nossos caminhos na vida. E como qualquer rapaz judeu também, assim, de tradição judaica, essa é a foto do meu bar mitzvah de 13 anos, esse é meu pai. Hoje eu sou exatamente a cara dele. No fundo, pessoas que o conheciam, e uma vez eu fui fazer uma palestra numa comunidade, um grupo de mulheres na Vitsto, que é um grupo de mulheres voluntárias judaicas, também uma organização judaica, e uma senhora entrou um pouco mais tarde na palestra, e quando terminou ela veio me parabenizar, e ela falou assim, posso te perguntar uma coisa, Celine? Eu falei, claro, por favor. Você é filho do Zuzo? Zuzo era o apelido do meu pai. Eu falei, sou sim. Ela, graças a Deus, porque eu achei que estava vendo um espírito, assim, né? Então, e ela estava branca mesmo. Eu vi quando ela entrou, assim, que ela ficou branca, assim, quando me viu. Então, eu sou muito a cara do meu pai, exatamente igual. Enfim, mas esse é um momento bem feliz e diz quem eu sou. Então, eu sou uma pessoa que sempre teve contato com grupos e principalmente com festas, com eventos, com alegria e com comunidade, né? E aí, na minha adolescência também, tá pequenininha a foto, eu duvido que vocês descubram quem eu sou, porque meu sobrinho, que hoje está com 16 anos, quando ele era menor, ele, quando via essa foto, ele falou, tio, não é você, porque você já nasceu careca, né? Mas eu sou o mais cabeludo aqui, então sou esse aqui de azulzinho, aqui turquesa. Então, mais uma vez, mostra um pouco essa tendência minha do ser gregário, né? De viver em comunidade. Dando um salto na minha vida, esse é o meu companheiro de vida, que é o Silvio. Nós somos casados há 30 anos e a gente percorre o mundo juntos. Os dois gostam muito de viajar. Silvio foi um dos fundadores do programa Germinar. A Kátia acabou falando até um pouquinho na nossa introdução dele, assim, quando a gente estava aqui na sala de espera, na verdade. Então, enfim, estamos juntos há esse tempo todo. E aqui tem um pedaço da minha profissão, foi quando eu fui a sócio da Pricewaterhouse, o sócio mais novo de uma grande consultoria, ainda hoje é a maior consultoria do mundo. Mas um ano e meio depois, quer dizer, na verdade nem foi um ano e meio depois, nesse dia particularmente, eu recebi uma sessão de coaching da minha mãe. Meu pai já havia falecido e ela me deu um presente, soprou no meu ouvido, perguntou para mim, e agora? Eu falei, mãe, como e agora? Um dos dias mais felizes da minha vida, você me diz, e agora? E agora, o seu futuro? E eu fiquei um ano e meio pensando nesse futuro, e aí eu percebi que não era lá que eu queria estar, na Price, mas era em outro lugar, e aí eu fui para a Adigo, que eu havia conhecido um tempo antes, e fiquei como sócio da Adigo durante 13 anos e fundei a Lumo. Então, esses são os meus sócios na Lumo.
tem uma que até já não é mais, mas enfim, está faltando um também novo que entrou. Mas essa é a constelação que faz a alegria, oi? Faz a alegria na minha vida, assim. Eu digo que eu trabalho com amigos e para amigos. Né? E nessa toada da antroposofia, desde que eu a conheci em 1992, eu acabei, não coloquei essa foto aí, mas acabei assumindo também a direção executiva da Sociedade Antroposófica, onde mais uma vez convivi com muita gente e nós procuramos fazer na época da diretoria que eu atuei, né, até 2017, não, 2018, acho. Agora nem me lembro mais, mas de resgatar esse senso comunitário também na sociedade antroposófica e tive boas oportunidades de conhecer pessoas e personalidades da antroposofia no Brasil. Esse é o meu sobrinho querido, Daniel, também no bar mitzvah dele. Então, é uma festa. Na época a gente não podia fazer uma festa tão grande, hoje pôde fazer a festa, né? Então foi bem legal, e a gente dançando. É um garoto que eu adoro, meu afilhado. E aqui tem a última turma que eu fiz antes da pandemia, exatamente na véspera da pandemia. Terminando, a pandemia já estava, de uma certa forma, chegando no Brasil, mas 2 dias depois foi o primeiro dia que fechou as coisas, que a gente começou. Marcinha está aqui nessa foto, eu acho, não tá? Carlazana também acho que Tô está assim, aqui. Então. tô aí, sim, muito legal. Saudade. Pois é. Então, esse foi o último grupo presencial. Assim, eu tenho feito algumas coisas presenciais, pequenas, não nessa magnitude, mas estar numa formação com um grupo, enfim, essa foi a última oportunidade antes da pandemia. Espero que volte logo, porque, mais uma vez, dizendo, eu sou bem do presencial. Mas, então, assim, isso para mim diz muito de quem eu sou, né? Além de tudo que a Fernanda já falou para vocês. E aí vem essa pergunta mesmo, assim, mas por que falar de novas comunidades? Mas talvez para a gente falar de novas comunidades, a gente tem que falar da evolução do indivíduo e dessa consciência humana ao longo do tempo, porque talvez as comunidades de antigamente elas não se prestem mais para os tempos que a gente vive hoje como humanidade. Então, a gente procurei trazer aqui que a gente fala de uma curva, né, ou das mega tendências, mas podendo enxergar ao longo dessa história, né, da evolução humana, como é que se portou, como é que se portava o indivíduo e o grupo, né? E queria fazer um pouquinho de aula de história, mas, enfim, se vocês quiserem contribuir, também abro os microfones sem problema nenhum. É super legal a gente fazer isso dialogado também. Eu sei que as perguntas botam no chat, mas se você quiser comentar alguma coisa. Mas se a gente for voltar, talvez, há uns 5.000 anos atrás, a gente estaria desembarcando, né, em termos de civilização, no Egito. E esse símbolo das pirâmides como símbolo maior dessa civilização, mas que na verdade era um túmulo, né, onde o faraó colocava todas as suas posses, inclusive alguns escravos iam com ele também. A gente pode dizer que nessa época, quem era a grande personalidade assim? Quem era o grande indivíduo dessa civilização? O próprio faraó. E ele congregava, na verdade, todos os poderes. O poder religioso, o poder econômico, o poder jurídico, tudo passava por ele. Não é que ele não tivesse sacerdotes, não é que ele não tivesse ajudantes, mas ele tinha a palavra final. E é muito interessante porque nessa época, apesar de ser difícil para a nossa consciência atual, a gente pode dizer que não existia a palavra eu, né? Então, aquele ser humano, né, obedecia e era completamente imerso ainda na natureza e tal, mas ele obedecia aquele faraó, a gente pode dizer quase que cegamente.
Isso é muito estranho para a gente, mas ainda que seja estranho, muitas coisas foram construídas nessa época. Mas não existia o senso de uma comunidade, apesar da gente falar de civilização. E se existisse, ela teria um dono, que seria o próprio faraó. Então, a gente pode olhar para 5.000 anos atrás e falar assim, uau, não tinha a palavra eu, né? A gente não sabia esse significado do eu, a gente obedecia cegamente a uma pessoa e essa pessoa era Deus na Terra. Ela tinha todos os poderes, enfim, na Terra. Mas se a gente evolui um pouquinho na história e pula aí 2.000 anos, que para a gente é muita coisa, mas para a história não é quase nada, a gente chega na civilização grega. E nos gregos, isso muda um pouco de figura, porque se ali a gente tinha um faraó, aqui começa a surgir uma outra qualidade de ser humano, uma outra consciência de ser humano. Um ser humano que começa a pensar, né? E a pensar efetivamente sobre quem ele é. Então já existe uma separação desse divino, dessa natureza, esse ser humano pensa, surge a filosofia e surge a democracia. Mas é interessante, surgem a polis também, surgem as cidades. Só que não é uma democracia para todo mundo. Ainda existem escravos. Ainda existem senhores e escravos. Né? As mulheres também não tinham voz. Então, que comunidade é essa? Ainda tinham reis. Então, você ainda tinha algum domínio, né, desses reis pela política, né, mas começam a surgir a democracia. Então eu, como cidadão, começo a ter um direito de fala, de participação, que eu não tinha ainda no Egito. E se a gente evolui um pouquinho mais, a gente chega em Roma. E Roma traz para a gente uma qualidade que até hoje é viva, que é a qualidade do direito romano. Então aquele ser humano tem direito à propriedade e tem direito à herança, né? Que até hoje, muito do nosso código jurídico vem de lá, né? Então, esse indivíduo começa a ter uma participação maior ainda nessa vida, não só jurídica, porque já tinha na democracia, mas também na vida econômica, tendo direito à propriedade que não tinha. Se a gente dá um salto maior ainda, a gente vai aqui para o século XV, das grandes descobertas. Então, apesar de ainda termos gente que é terraplanista, né, nessa época o ser humano descobriu que o mundo não era plano, né? E começou a ter as grandes navegações e teve a reforma da igreja logo depois, enfim. A gente começa a ter um ser humano que cada vez mais é proprietário da sua própria vida, que ainda vive em comunidades, mas que cada vez mais está se individualizando, cada vez mais está tendo consciência de si próprio e dos seus deveres e direitos, né? Muitas vezes mais dos deveres, né? Às vezes nem tanto dos direitos, e para alguns mais direitos do que deveres. Mas não sei se dá para dar dando para perceber o que vai acontecendo nesse ser humano, né? Qual é a história que a gente está delineando aqui de um movimento onde eu não tinha eu e agora cada vez mais eu tenho um eu. E ao chegar até no século XX, passando aqui por uma Revolução Francesa, enfim, por 1789, mas quando a gente chega no século XX e XXI, essa, essa imersão, né, cada vez mais a gente tenta ir para fora, né, conhecendo o mundo, o cosmos, os planetas, cada vez mais a gente tenta ir para dentro, tentando descobrir o que tem na célula e tal, cada vez mais atômico e cada vez mais sozinho também. Então, esse eu cada vez mais se sente solitário. E é muito natural que ele se sinta solitário. Por quê? Se a gente fosse falar algum tempo atrás, eu não preciso ir muito longe, mas no início do século, talvez a gente ainda tinha uma ligação muito grande com a religião. E agora, se a gente for ver, cada um tem a sua religião e a gente está falando de uma espiritualidade, né?
Uma vez eu li, não sei se foi o Steiner que disse, enfim, mas que a gente vai ter tantas religiões quantas pessoas a gente tiver no planeta. E a gente não vai poder estranhar isso. Que ainda hoje a gente estranha. Nossa, você é judeu e trabalha com antroposofia? Eu ouço bastante isso. Né? E falei, qual é o problema? Né? Ou então gente que vai para, sei lá, para o candomblé e ao mesmo tempo vai à igreja. E qual é o problema? Ou que tem um altar com santos de todas as religiões e imagens. Então, assim, o que nos liga? E essa busca por uma nova espiritualidade, né, faz parte desse processo de religação para a gente não se sentir sozinho. Por outro lado, a gente também tinha uma ligação muito grande com a natureza, e essa ligação foi perdida, né, os tempos modernos, o ritmo, a tecnologia, tudo isso nos afastou da natureza, mas ao mesmo tempo grita na gente um movimento de se religar pela ecologia, de compreender que a terra é a nossa casa, de que a gente precisa cuidar desse recurso finito que tem, que na verdade, se a gente não cuidar, quem some é a gente, não é a terra. Né? Mas é completamente diferente de como era antigamente, que a gente ia dormir, né, enfim, com o pôr do sol, que a gente, né, acordava com o nascer do sol. Né? Quando a gente vai ficando mais velho, agora a gente nasce até antes do sol, né? Eu tenho 57 anos, então, nossa, antes do sol já tô acordando, né, na verdade. Né? Gostaria de dormir um pouquinho mais. Então, mas essa relação também com a Terra é fundamental para a gente ancorar. E aqui, talvez, dentro do espírito das novas comunidades, eu queria reforçar esses dois lados aqui, porque esse eu também vivia imerso na família, né, e muitas vezes as comunidades eram comunidades familiares, né, comunidades de sangue, e hoje em dia, se você for ver, as novas comunidades são comunidades de amigos. Às vezes a gente tem um compromisso familiar e torce o nariz para esse compromisso, vai porque tem que ir. Em compensação, passa rapidinho nesse e vai para o churrasco do amigo, ou vai para a casa de alguém, ou vai tomar um chopp, né? Enfim. Ou seja, os amigos hoje são as novas famílias. E isso já começa a dar uma pista também de como é que são as novas comunidades. E por outro lado, antigamente a gente era repleto de tradições e agora não são mais as tradições que contam. A gente está em busca de propósito, de essência, mas a gente está muito mais em busca de uma ética. E aí qual é essa ética? E aí quando a gente junta amigos e ética, a gente começa a tratar um pouco do que serão as novas comunidades, ou que até já são as novas comunidades. Então, essa curva aqui é uma curva que a gente dá o nome da curva da individuação. Essa curva cada vez mais vai se acentuar. Então, cada vez mais nós seremos mais egoístas, e aqui eu não estou tornando isso pejorativo, estou tornando isso simplesmente como um processo de consciência. Cada vez mais eu vou querer ser eu mesmo. E isso é fundamental, porque aqui no Faraó nós éramos uma massa. A gente não tinha voz. E cada vez mais a gente vai querer ter voz, a gente vai querer ter participação. Nós vamos querer ser o que a gente nasceu para ser e quer ser. E isso é um dilema para quem ainda age como faraó. Eu trabalho muito com organizações. Se a gente for olhar para a época da humanidade, a gente espelha o Antigo Egito. Então, isso a gente vê até pelos processos de embelezamento que querem, né, embotocar todo mundo e meio que quase que tornar todo mundo múmia, né, assim, na questão da plástica, né, mas lógico, isso é um sinal só. Mas se a gente for para as organizações, muitas delas ainda têm um esquema de estrutura piramidal, né, de uma hierarquia onde você tem que ser, né, abaixar a cabeça um pouco para a primeira pessoa que está liderando lá, seja faraó, faraona, enfim. Mas também a gente, enfim,
tem muita liderança que ainda pensa que pode fazer da gente massa de manobra. Ou às vezes tem muita gente em casa que ainda se julga faraó. Né? E a gente está aqui numa escola, né? Como é que são as crianças hoje? Elas aceitam simplesmente? Parece que já vem com esse eu, ainda que sejam pequenos, já vem com esse eu muito mais fortalecido e questionam. Não dá para falar só simplesmente, faça isso que você tem que fazer. Não, é por quê? Qual é o sentido disso? Né? Então, para quem estava querendo ainda viver achando que isso aqui era bom, pode existir, porque no fundo a gente cada vez vai lidar com isso aqui maior. Só que ao mesmo tempo, esse sentimento de solidão que a gente tem puxa da gente uma vontade, nós somos seres humanos e nós criamos no social. Então a gente precisa do contato, a gente precisa da integração. Né? E não é à toa que, ao mesmo tempo que é muito difícil trabalhar em grupo, mas ao mesmo tempo a gente percebe que não dá para fazer as coisas sozinho, a gente sente falta do grupo. E isso é mais uma polaridade. Né? Ou seja, poxa, ao mesmo tempo que eu quero me expor, eu quero me colocar, eu sei que eu tenho que trabalhar em grupo. E, e esse movimento da integração, ele é manifesto de várias formas. Né? Numa organização maior da sociedade civil, né, em grupamentos que vão surgindo, né, o quanto nessa pandemia surgiram impulsos novos de pessoas que mal se conheciam, mas para formar e para ajudar. Então, assim, a gente percebe que essa corrente está vindo do futuro e ela é muito forte. E isso é uma polaridade também. Ou seja, então eu vou ter que, ao mesmo tempo, me integrar e, ao mesmo tempo, me individualizar. E o Steiner tem uma palestra que é muito bonita, que eu gosto bastante, chama Impulsos Sociais e Antissociais, e ele diz nessa palestra que uma das grandes dificuldades é porque, em virtude desse egoísmo que a gente precisa ter e cada vez mais vai ter, a gente não consegue muito bem acolher o outro. E que o grande impulso de desenvolvimento não é se tornar um eremita, mas é se tornar alguém num grupo. E a primeira pessoa assim que, de uma certa forma, trabalhou isso de forma mais organizada foi o Bernard Leaverwood. Quando ele trouxe, em 1954, fundou um instituto, né, ele trouxe esse conceito de ecologia social, foi até bastante criticado, né, no livro Salvamento das Almas, que é o último livro dele, ele comenta muito, comentou bastante isso das críticas que os próprios antropósofos faziam, de por que ele estimulava o trabalho em grupo, uma vez que a antroposofia talvez tivesse esse grau da liberdade individual e do desenvolvimento da consciência do indivíduo. E aí ele muito apropriadamente disse, e essa é a fonte do nosso trabalho também na Lumo, que o indivíduo só consegue se desenvolver no grupo. Então a gente se conhece, pode até se autoconhecer, mas a gente só se desenvolve em grupo. Eu não sei se isso faz sentido para vocês, mas isso leva a gente mais uma vez para essa pergunta. Uau, então como é que a gente vai viver em grupo sendo cada vez mais egoístas? Aliás, essa pergunta já nasce, já existe já na gente. Porque a gente sabe da dificuldade que é viver em grupo. A gente sabe que é dificuldade, eu vivo num prédio. Né? Alguém já foi em reunião de condomínio? Que é a coisa mais simpática que existe. Né? Vivemos todos no mesmo prédio. E aí, isso garante que a gente vive em comunidade? Não necessariamente. Então não é simplesmente colocar fisicamente as pessoas próximas umas das outras, mas principalmente criar uma intimidade, né, que possibilite com que cada um seja o melhor possível e que aquele grupo possa efetivamente também ser o melhor possível. E essas duas coisas têm que caminhar juntas. Então, essas forças sociais e antissociais, elas vivem no diálogo, elas vivem em todos os momentos, efetivamente, onde a gente encontra o outro. E a força, efetivamente, de uma nova comunidade vem a partir do seu encontro. Não dá para a gente ter comunidade sem encontro.
E eu não estou falando só que o encontro precisa ser presencial, mas assim, encontrar as pessoas. O que que significa um encontro para vocês? Queria até ouvir umas vozezinhas assim. O que que é um encontro genuíno, verdadeiro? Qual foi o melhor encontro que você já teve? Quais são as qualidades que você reconhece nesse encontro? Se você quiser falar, pode abrir o microfone, tranquilo. Até parar de compartilhar um pouquinho, para ver vocês. Ninguém encontra ninguém aqui. Bom, tá todo mundo de câmera fechada, não dá para encontrar muito. Vocês estão me encontrando, mas eu não estou encontrando vocês. Se puderem abrir a câmera, eu agradeço. Mas enfim. Eu não consigo abrir a câmera, senão eu vou cair, porque eu estou Não, com a internet tranquilo, muito Carlinhos, tranquilo. instável. Mas eu tive, acho que um dos meus melhores encontros aconteceu com o meu marido, meu atual marido. Porque tem complementariedade, porque tem admiração, porque tem respeito, porque tem orgulho um do outro, assim, e porque tem muito amor também, sem dúvida Claro. nenhuma. Legal. Agora, Carla, com certeza isso não aconteceu no primeiro momento, né? Então, assim, e aí o que você está trazendo, não é que não, lógico, a paixão acontece, pode acontecer no primeiro momento, mas você trouxe qualidades que não são qualidades, talvez, que sejam de uma hora para outra, né? Sim, Então, então você já traz uma coisa que é uma, assim, um encontro não necessariamente é um momento, perfeito. né? O encontro, ele acontece quando? Ele acontece num tempo, né? O encontro é uma série de encontros. A gente só pode dizer que encontrou um grupo a partir do momento que a gente tem a disciplina de encontrar esse grupo. É, Então a gente pode morrer de paixão por uma pessoa, mas não necessariamente isso vai gerar um encontro na gente, né? Então o encontro vem a partir da regularidade, né, da gente poder conversar, dialogar, e aí surgem essas qualidades que você muito bem trouxe: o orgulho, a complementariedade, né? Não quer dizer que não tenha os seus perrengues, que não tenha as suas brigas. Claro que tem, né? Você não é a sempre. única, pode ficar tranquila. Mas que mais? Alguém mais tem algum? Obrigado, Carlinhos. Alguém mais tem Imagina. uma vivência de encontro que quer compartilhar? Eu acho que essa escola se formou a partir de um encontro. Uhum, Um encontro de pessoas que buscavam conversar sobre um assunto comum. uhum. E esse encontro se deu de fato em vários encontros, né? E culminou, porque né, cada um não se conhecia, né? Cada uma era um grupo de mulheres, cada uma não conhecia a outra, e talvez conhecesse de vista, porque éramos todas mães de criança pequena, e aí foi uma série de encontros e convergências de pontos comuns que causou verdadeiramente esse encontro que forma alguma coisa, que Legal, forma então essa escola. legal. Legal. E acho que o Fred está perguntando, né, se a gente pode pensar o encontro como um processo. Sim, acho que sim. Não quer dizer que a gente não tem encontros, digamos assim, reveladores de uma vez só, mas trabalhando no sentido da comunidade, esse encontro comunitário acontece num processo. Dificilmente você forma uma comunidade numa tacada só, né? Essa comunidade, né, e aí o próprio sentido da palavra significa com unidade, né? A gente não encontra isso numa hora só, né? De comunhão, comunidade. Então, isso é um processo, sim, né? Com unidade, exatamente. Mas voltando aqui, então, se a gente tem essa curva da individuação e a curva da integração, por onde a gente começa essa história? A gente efetivamente tem que começar pelo indivíduo. Não é à toa que na Lumo, né, muitos dos nossos trabalhos são em grupo, mas a gente cada vez mais percebe que no grupo a centelha do indivíduo, né, a chama do indivíduo é fundamental, né? Então,
E aí o Steiner traz um outro conceito, que é o conceito na Filosofia da Liberdade, que é o primeiro livro dele, né? Que é do individualismo ético. E esse individualismo ético, e aí a ética, como até trouxe no slide anterior, ela tem uma definição muito mais de uma intuição que te coloca perto de Deus, ou seja, perto do cosmos, perto daquilo que é um valor universal. E eu acredito que muitos de nós já tiveram esses momentos onde, ainda que contrário às regras e normas, a gente percebeu que tinha que fazer alguma coisa porque o nosso coração, a nossa intuição dizia que aquilo era o melhor a ser feito e que só eu poderia fazer aquilo. Então, o desenvolvimento de um indivíduo que vai trabalhar em comunidade, né, precisa estar nutrido por esse individualismo ético. Ou seja, ninguém retira e não pode retirar a capacidade daquele indivíduo empreender e fazer as coisas, mas ao mesmo tempo o fazer daquele indivíduo, daquela pessoa, tem que estar a cada momento conectado com os valores humanos, divinos, fundamentais. E aí a gente está falando de amor, de beleza, da bondade, da vida. Então, cada vez mais a gente vai precisar, nas nossas formações, a trabalhar com esses impulsos, que são os impulsos da escola Waldorf também. São os impulsos, né? Se a gente for olhar para a biografia da criança, o mundo é bom, o mundo é belo, o mundo é verdade. E são esses estímulos que a gente procura dar na educação. Mas nós, como adultos, muitas vezes nos perdemos desses estímulos. Então, como é que a gente resgata isso enquanto adultos? Então, eu acho legal essa afirmação do Marcelo da Veiga, né? Que assim, o ser humano segue suas intuições conscientes, segue os impulsos e as metas são próprias da ordem do universo. E aí a gente entra num fluxo. E aí a gente percebe que a nossa contribuição é uma contribuição para o todo, mas que vem a partir de mim. E não de esperar um faraó me mandar fazer. Tem uma consultora amiga nossa, a Noraci, que ela uma vez falou uma frase que para mim eu repito, virou quase que um mantra, né? Que é assim, que é muito fácil a gente mandar as pessoas fazerem as coisas. Muito fácil. Mas é impossível a gente mandar no querer das pessoas. Não sei se isso faz sentido para vocês, mas assim, né? Ser mandado, às vezes é até cômodo para muita gente. E mandar também pode ser muito cômodo. Agora, quando eu quero fazer alguma coisa e essa alguma coisa está em consonância com alguém ou com um grupo, aí a gente fortalece esse indivíduo e fortalece a comunidade. E isso tem a ver totalmente com o impulso da trimembração social. Então, quando a gente fala na trimembração social, que foi uma outra tentativa do Steiner, né, de organizar o ambiente social e que também tem muita relação com a fundação das escolas Waldorf, né, inclusive com o próprio Emil Moltke, né, como sendo o primeiro efetivamente a abraçar a pedagogia Waldorf e estar junto com Steiner nesse sentido. A gente pode dizer que toda comunidade humana deveria, primeiro, estar entendendo as suas capacidades, estar compreendendo as suas necessidades e, a partir disso, estabelecendo acordos. Se a gente for para uma organização, e estamos falando de uma escola também aqui, essa escola tem que ser capaz de ser um palco do desenvolvimento humano de todas as pessoas que estão na vida dessa escola. Não estou falando só dos alunos. Estou falando dos alunos, dos professores, dos funcionários, dos pais e mães, né? Então, assim, eu, mais uma vez, não estudei em escola Waldorf, mas minha sobrinha colocou os filhos na escola Waldorf e ela falou, tio, eu aprendo mais que eles.
Então, assim, ser a escola, né, ou seja, participar, tem que ser um palco do desenvolvimento humano. Eu tenho que sair melhor, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter a chance de participar de processos, e quanto mais saudável uma organização, mais o seu processo decisório é participativo, né, e mais financeiramente ela é transparente, né? E aí é muito bonito perceber que a vida em comunidade requer, né, de uma nova comunidade, vai requerer essas três qualidades: do desenvolvimento humano, de um processo decisório participativo, de uma transparência financeira, né? Eu ontem estava num trabalho que o mote do trabalho foi uma grande organização da área de tecnologia, e o mote do trabalho foi o livro do fundador da Netflix. Em inglês chama No Rules Rules, não ter regras, regras de não ter regras, enfim, já tem em português. E é interessante porque ele diz que uma das coisas que ele, imagina, não sei se ele conhece a trimembração social, não sei se ele conhece isso, imagino que não, mas ele fala que uma das coisas que eles procuram na Netflix é justamente essa questão da transparência financeira e do desenvolvimento humano, né? Então esses princípios estão lá. Então isso é um arquétipo. E as novas comunidades precisam nutrir disso. Precisam estar nutridas desse espírito. Falando ainda dessas novas comunidades, então, a gente veio de uma época onde o ser humano ele era talvez para viver numa alma de grupo, né? Então as comunidades eram geradas por laços de sangue, e a gente se entregava a essa comunidade, pois isso era um ato de amor. Então, assim, eu pertencer à comunidade judaica, eu fazer tudo pela comunidade judaica, eu me insiro nela, né? Eu me sinto nela. E a comunidade me pede isso. Estou falando da judaica, pode ser de qualquer outra, né? Estou falando por causa enfim, das minhas origens um pouco. Mas isso só já não é suficiente, porque se eu como indivíduo não me coloco naquilo, essa comunidade já não me ajuda. Então tem que ser uma via de duas mãos. Então, com essas curvas da individuação e da integração, a comunidade agora deve suprir as necessidades dos indivíduos. Ou seja, eu sou atendido como indivíduo e eu atendo aos anseios e às necessidades dos outros. Porque eu estou naquela comunidade também. Eu não sou alheio a ela. Então, ao mesmo tempo que eu percebo que ela me atende nas minhas necessidades, eu também vou ter disposição, né, de suprir as necessidades dos outros. É muito bonito no livro do Lex Boss, Confiança, Doação e Gratidão, como ele fala desse movimento, né, que uma nova comunidade, que a confiança é a base, efetivamente, né, e hoje a gente vive num ambiente de desconfiança, mas que a confiança é que vai efetivamente tecer esse tecido social, né, que vai fortalecer esse tecido social. E que essa confiança vem por um gesto de doação que gera uma gratidão, que gera confiança. Então, ao mesmo tempo que eu, então, me dou a essa comunidade, mas eu percebo que ela supre as minhas necessidades, né, isso vai fortalecendo essa própria comunidade. E a mim também. Então, esse indivíduo se sente parte integrante e responsável pelo destino do grupo, da própria comunidade, por tudo que acontece com ela. E aí, como indivíduo, eu tenho que começar a reconhecer que os outros são fonte do meu próprio desenvolvimento. Então, assim, no encontro, por mais difícil que seja, né, isso quer dizer alguma coisa para mim. Se o outro me ajuda a me reconhecer, né, eu vejo a minha sombra no outro. Então não adianta fugir de quem eu não gosto. Eu tenho que ir ao encontro disso, porque isso me mostra quem eu posso ser ainda e o que eu posso melhorar ainda, né? Então, ao invés de ficar tentando juntar as pessoas, induzir, forçar o convencimento e tal, né, a gente tem que ver que, olha, sei lá, estou encontrando a pessoa e aquela pessoa está me ajudando a ser melhor. E que essa pessoa também está lutando para ser melhor do que é.
E aí, a partir da biografia e da compreensão da biografia, e por isso os encontros são um processo, porque nos processos a gente vai criando uma vida do grupo e a gente vai conhecendo melhor a vida das pessoas. Então, a partir do momento que eu compreendo a biografia das pessoas, eu começo a compreendê-las melhor. E aí eu posso conviver melhor com elas. Eu falei da formação biográfica que a gente está conduzindo, a escola, e é muito bonito ver que um grupo de 18 pessoas, né, e aí também na jornada, a Carla também está participando da jornada, estamos com 36 pessoas, como a cada módulo a gente troca biografias a partir de um ponto de vista, e assim, gente, não existe uma biografia feia. Existe uma luta em cada biografia, e é muito bonito a gente perceber qual é aquela luta. E quando eu percebo a luta, a batalha que a pessoa tem para ser, aí eu começo a realmente criar um laço com essa pessoa. Como eu fiz a biografia do Chagall ontem, então eu acabei trazendo um quadrinho do Chagall, né, chama A Vida. Então, quais são as características de uma comunidade? Primeiro, tem um propósito. Bem claro. E eu estou trazendo assim essa tradução para cá de uma missão espiritual. Para que, por exemplo, a escola Berta Emil-Moltz existe? Para quê? Eu sei para que as escolas Waldorf existem, mas essa comunidade também tem um para quê. E é fundamental isso estar claro, e esses paraquês serem, efetivamente, considerar as vontades dessa comunidade, desses indivíduos que fazem parte dessa comunidade. Porque ela precisa servir ao desenvolvimento do indivíduo e ela precisa servir também à busca do apoio mútuo. Precisa considerar o bem-estar, inclusive incluindo questões financeiras, né? Essa diferença do trabalho e do salário, aí a gente está falando um pouquinho da trimembração social, né? E a Carla Zana ouviu na semana passada no módulo da trimembração da jornada, e a gente fez uma pergunta que é muito interessante, que é assim, se a gente for olhar para a vida econômica, vida jurídica e vida, né, cultural, onde é que se insere o trabalho? Tenho quase certeza que quase todos nós, de impulso, vai dizer na vida econômica. Mas não é. O trabalho é da vida cultural. O trabalho deveria ser a nossa realização das nossas capacidades. E o meu salário não devia estar atribuído a isso. O que eu sou remunerado não deveria estar atribuído a isso. Ser um local de encontro e do despertar para o amor na vida social, essa é uma característica. Ter clareza de direitos e deveres. Então a gente fala muito dos direitos, mas não necessariamente dos deveres. Então quais são os papéis e responsabilidades? E aí eu já vi muitas escolas, e Waldorf também, né, porque eu também dou aula no seminário, na faculdade Rudolf Steiner, aliás, na pós, e é interessante perceber, né, como às vezes a gente entra numa comunidade como de uma escola Waldorf e acha que a gente só tem direito. Né? Falando como pai, talvez, eu estou pagando. Né? Não, mas espera aí, você tem deveres também. Não é só isso. E não é só o dever de pagar. Né? Não é só o direito de exigir. Né? E isso falando para os professores também, né? Para os próprios alunos. Então, quanto mais clareza a gente tem dos papéis e responsabilidades dos direitos e deveres, mais a gente está criando essa nova comunidade. Né? Aprender a conviver com as imperfeições e a cooperar. Então, ir além das próprias imperfeições. Né? E saber que, apesar de, vale a pena a gente fazer junto. E, por último, poder cultivar esse espiritual através de rituais com significados, dessignificados. Então, mais uma vez, volta essa questão da disciplina do processo. Né? Então, o quanto os rituais das festas, que rituais que a gente cria nas nossas comunidades que trazem um simbolismo para ela e que unem aquela comunidade em torno da sua própria missão espiritual.
E essas coisas têm que estar casadas. No caso do indivíduo, perceber que eu deveria sempre estabelecer e fortalecer o eu sou dentro de cada comunidade. E esse eu sou pode ser traduzido por eu pertenço, eu me sinto pertencente, eu contribuo aqui, sou reconhecido pela minha contribuição e eu posso me desenvolver aqui. Então, se nós temos essas três qualidades, a gente está ajudando esse indivíduo, essa personalidade, essa pessoa a dizer eu sou. Isso não tem a ver com títulos. Tem a ver com um sentimento, uma sensação de plenitude e de realização. E aí tem uma cotação, uma frase do Steiner aqui, né, que as pessoas que trabalham juntos em uma fraternidade são mágicas, né, porque atraem seres superiores para o seu círculo. E quando alguém trabalha em comunidade por amor fraterno, os seres superiores se manifestam. Então, a nos doar para essa fraternidade, né, isso resulta no fortalecimento da gente mesmo, dos nossos próprios órgãos. Então, e eu gosto muito desse final, que ele fala que este é o segredo para o progresso da humanidade no futuro, trabalhar por meio de comunidades. Então, assim, todo dilema, todo desafio, ainda que seja muito difícil, a gente só vai construir um futuro para essa humanidade juntos. A gente só vai construir um futuro a partir de uma comunidade. Por melhor que você seja, por mais que você estude, por melhor prática que você tenha, a gente tem que ter a consciência que a gente está a serviço, não só de outros, mas da vida e do futuro. E queria terminar minha fala com essa imagem de Pentecostes, né, onde esse sofrimento, né, ou seja, o Cristo ressuscita, né, lembrando um pouquinho da imagem de Pentecostes, ressuscita com a mesma imagem, entre aspas, não no corpo físico, né, no domingo de Ramos. Ele volta a conviver com esses apóstolos que bebem, né, da sabedoria do mestre e tal, e de repente ele ascende. E ele ascende por 10 dias, aqueles apóstolos ficam desesperados. Até que no 50º dia desce uma língua de fogo, né, sobre a cabeça dos apóstolos, e essa língua, na verdade, tem essa qualidade da palavra, né, desse fogo que chega no coração e que acende uma chama que faz com que cada indivíduo se sinta naquela comunidade, mas sabendo que tem que fazer o seu trabalho sozinho. E a partir dali, esses apóstolos saem para pregar a palavra. E esse é o segredo também das novas comunidades. Como é que a gente tem um fogo espiritual que nos une, que nos torna comuns, né? E aí o comuns não é no sentido do simples, mas comuns do comunitário, único, né? Mas ao mesmo tempo a gente sabe que eu tenho que fazer as coisas a partir das minhas mãos, das minhas pernas, do meu coração e da minha maneira, mas unido a esse fogo espiritual que nos une. E aí eu posso ir para qualquer lugar, mas eu me sinto ainda preso, né? Preso no sentido relacionado, melhor falando, com essa comunidade. Gente, isso que eu queria trazer para vocês. Não sei se fez sentido. Enfim, o que vocês querem me perguntar? Muito sentido, como sempre, Celim. Muito obrigada. Eu ouvi de novo e ouvirei quantas vezes forem, porque é assim que a gente vai aprendendo, né? Muito obrigada, de verdade. Obrigado, querido.
Eu até coloquei no chat uma mensagem para quem quiser fazer suas perguntas, colocar aqui, mas também está aberta a possibilidade de quem quiser abrir sua câmera, abrir seu microfone e fazer as perguntas diretamente para o Selim. Sintam-se totalmente à vontade, né? Ou coloquem aqui que eu vou então passando as perguntas para ele. Então eu vou ler aqui uma observação que a Kelly colocou, com uma pergunta ao final. Há uma discussão bastante presente na antroposofia a respeito do desenvolvimento de humanidade universal, no sentido de que as questões étnicas de diversidade devem ser superadas para que essa verdadeira humanidade possa vir a existir. Como podemos ver essa discussão da diversidade neste momento atual? Como podemos olhar para a questão da diversidade neste momento atual? Cada vez vai ser mais diversa. O Steiner já dizia no início do século XX que no futuro a gente... Eu vou trazer até por um lado bem, talvez simples, da diversidade sexual, por exemplo, que a gente vai ter milhões e bilhões de sexos e de escolhas também, né? Então, indo para o lado do pensamento, né, e assim, desse pensar, também, cada vez mais a gente vai ter que ter a capacidade de tolerar as diferenças. E é muito interessante porque, mais uma vez, trabalhando em organização, eu vejo muitas vezes as pessoas criando critérios de diversidade, mas procurando pessoas que pensam iguais. E aí você não está estimulando a diversidade. Então, a diversidade existe efetivamente como um processo de complementar os pontos de vista diferentes que a gente possa ter. Então, eu diria que cada vez mais o sentido do universal vai ser do diverso, né? Não vai ser do... E a igualdade, né? Então, a gente pode também falar da igualdade, ela reina, digamos assim, no mundo espiritual. Então, nós somos iguais perante o espírito, apesar de a gente falar que somos iguais perante a lei, deveríamos ser mesmo, né? Esse é o princípio. Mas no campo entre o espírito, a alma e o corpo, a gente pode dizer, o nosso corpo deveria ser nutrido por um espírito fraterno, então assim, as nossas necessidades deveriam ser atendidas. O nosso espírito, ele deveria ser igual, né? Então ninguém aqui pode julgar o espírito um do outro, então nascemos iguais perante o espírito. E a esfera da liberdade é na alma. Então a nossa diversidade, né, vai estar muito conectada a esse princípio da liberdade que a gente vai experimentar aqui, né, e está experimentando, e que às vezes nos torna muito angustiante e ansioso também, mas isso é que traz a riqueza, isso que traz a diversidade. Então, enfim, cada vez mais seremos mais diversos. Então, ai de quem quer colocar, achar que vamos ser todos iguais. Não seremos. Pelo contrário, cada vez mais seremos cada vez mais diferentes. E aí, como um processo de humanidade, a gente vai ter que ser bastante tolerante. E a tolerância é um excelente exercício, né? Esse crescimento da tolerância, né? A gente falou também na semana passada, estou trazendo algumas coisas porque está muito fresco, né? Que a gente fala bastante da empatia, né? E todo mundo fala, o que é empatia? Se colocar no lugar da outra pessoa, vestir o sapato da outra pessoa e tal. Mas como é que começa a empatia? É muito fácil a gente falar que é se colocar no lugar do outro, mas como é que começa a empatia? Começa com respeito. E como é que começa o respeito? Como é que começa o respeito? Começa quando a gente ouve e vê a pessoa. Não existe respeito sem ouvir e ver. Não existe. Ninguém que... Quando você não é visto, né, você não é respeitado. Quando você não é ouvido, você também não é respeitado. Então a gente não pode falar de empatia se a gente não faz esses dois gestos. Tudo bem?
Fernanda, mais alguma coisa? Pelo bate-papo não estou vendo mais nada. Por enquanto, acho que. Eu tenho uma pergunta, Celim. Vamos lá, então. Olha, como. Aí vou pensar especificamente nas crianças. Como educadores, e aí eu não falo só de professores, né? Mas pais também, qualquer pessoa que seja um educador de uma criança. Que olhar ou que cuidado a gente precisa ter para transmitir isso para uma criança, né? Esse senso da comunidade, da empatia, porque por um lado isso é natural da criança, mas por um outro lado a gente vive numa sociedade que nem sempre traz isso como realidade, né? Uhum. Eu não sei, eu mudei um pouco esse foco para pensar na criança, mas é que nós estamos numa escola aqui, muitos são pais e mães, né? Na formação de jovens e de crianças, e são as futuras comunidades. Então, Claro. qual é o nosso papel como educador nesse Então, eu acho que o sentido? papel dos pais como educador é serem educados também. E, como eu falei, eu sinto que nós adultos, e aí, independente de onde viemos, das nossas origens e tal, a gente, no fundo, precisa se reeducar a viver em comunidade. Se a gente não fizer esse gesto, muitas vezes não vai adiantar colocar numa escola Waldorf, porque isso vai ser apagado, talvez, pela influência da casa mesmo, né? E da família que abranja, que abarca, que acolhe aquela criança. Então, assim, quando a gente fala da pedagogia social, e aí eu estou falando da fonte do meu trabalho, na verdade, a gente vê o como socialmente a gente perdeu a capacidade de conviver. Então a gente não pode falar de comunidade. Então é muito bonito ver as crianças brincando em comunidade, elas, né, até uma determinada idade elas não têm muita diferença entre elas, né? Então por isso que eu falo que também essa igualdade no espírito, né? Elas não têm essa diferença. Quem coloca a diferença na criança? Quem coloca? É lógico que ela tem o seu senso de eu, que vai se aprofundando à medida que ela vai encarnando efetivamente. Mas quem acentua, talvez, o sinal que seja um pouco mais nebuloso da vida em comunidade? Somos nós, com a desconfiança, né, com as crenças que a gente coloca nas pessoas. Não fala com estranho. Gente, não estou aqui julgando, porque, lógico, a gente vive num mundo que é repleto de coisas que a gente acaba. Mas eu acho que a gente tem que começar a cuidar. Cuidar. Porque não há efetivamente ambiente escolar que vá dar conta se a gente não contribuir em casa. Então, assim, qual é o meu processo de desenvolvimento enquanto pessoa, enquanto ser humano? Eu não estou falando só de pai e mãe. Eu tenho um processo de desenvolvimento ou é só o meu filho que pode estudar? A gente fala isso nas organizações. Como é que você quer que a organização se desenvolva se você, como liderança, não se desenvolve? Você acha lícito isso? Exigir que os outros sejam melhores, que deem melhores resultados e você não tem um caminho de desenvolvimento? Muitas vezes nas organizações, o que a gente ouve? Ah, mas eu já sou presidente. Sim, isso te garante o quê? Nada. Absolutamente. Isso não quer dizer que você seja melhor nem pior que ninguém. Quer dizer que você teve um caminho, com certeza batalhou bastante e tal. Mas não quer dizer que você esteja pronto. Ou pronto. Né? Então, assim, e é lógico que o exercício também de ser pai, ser mãe, por si só já é um desenvolvimento, né? Com certeza. Né? Eu tenho a visão mais do tio, não tenho filhos, mas com certeza eu sei disso e estudo isso também. Mas ainda assim, né? O que mais como ser humano? Em quem você confia? A gente estava falando semana passada da questão de dinheiro, que hoje é um tabu. Tem casais que não falam um para o outro quanto ganham ou quanto têm. Antigamente se falava em comunhão parcial de bens. Não se falava. Você casava com alguém, era tudo do casal. E hoje? Você não confia, você não sabe quanto tempo você vai ficar com aquela pessoa, então é melhor separar tudo.
Estou trazendo aspectos bem financeiros, porque isso também perpassa essa questão, sabe? Então, mas eu acho que o grande chamado é esse, gente. Como é que... A minha pergunta para cada pessoa aqui é qual é o seu processo de desenvolvimento como ser humano? O que você está fazendo para ser melhor, para ser um ser humano melhor? Você pode ser excelente mãe, excelente pai, mas isso não te garante que você seja um ser humano bom. Muito obrigada. Né? A Wanda gostaria de fazer uma pergunta também, Celim. Wanda, você Vamos quer lá, abrir a sua câmera, o seu microfone? Eu só tenho uma curiosidade, assim, é uma regra de ficar todo mundo de coisa fechada, não? Ah, tá bom. Não estou entendendo. Não, tudo bem, tudo bem. Não é que Às para vezes quem tá falando assim, eu tô falando para um vazio, sabe? Então eu é confesso que chato, né? eu particularmente não gosto muito, mas eu sei que as pessoas, eu também tô tarde da noite, enfim, eu sei que cada um tá na sua casa, talvez já esteja de pijaminha e tal, mas eu não me Às vezes incomodo é com a isso. conexão também. Não, é verdade, eu sei disso, eu sei disso. Eu tô brincando, mas facilita bastante quando a gente vê vocês, tá? Até porque é outro papo. Me sinto respeitando vocês. Eu não sei se mais. você está me vendo, Tô. Ah, quem? A Wanda? Quem porque tá para falando? mim, por exemplo, a minha conexão não me permite eu me ver. Então eu liberei minha câmera, mas eu não sei. Tá tranquilo. Tô vendo algumas pessoas. É Vai. muito mais um comentário no sentido do que Fernanda colocou. Hoje saiu uma matéria no SPTV sobre bullying nas escolas. E os números são absurdos. E a primeira questão de bullying que as crianças e os jovens diziam que sofreram já é sobre a sua aparência física. Uhum. E veja bem, eu nasci assim, eu nasci dessa cor, e é muito doloroso você ser discriminado, ser ridicularizado. Gente, eu nasci assim, né? Eu tenho esse cabelo, né? Eu tenho esse corpo, e eu tenho essa voz, e é tudo isso. E aí essa preocupação, né? E em um outro momento também, eu fiquei pensando dessa nossa cultura bem atual, que para minha geração da década de 80, né, de quem não é nativo digital, essa coisa do cancelamento. Então, tudo você cancela. Você deixa de seguir, você deixa de não sei o quê. E aí alguém aqui colocou sobre as ecovilas. E aí eu fico pensando, será que esse caminho para essas comunidades também a gente não cai num risco da gente se isolar, tipo, do mais do mesmo, né? Uhum. Eu sou racista e eu me junto com quem é racista. Eu sou homofóbica e eu me junto com quem é homofóbica. Perfeito. Eu não gosto de pessoas gordas, então eu só ando com minha patotinha. Perfeito. Né? Então, gente, tem uma hora que... Óbvio, a gente tenta lutar contra tudo isso, né? Ensinar um pouco diferente as crianças, mas às vezes eu fico pensando que também há uma tendência para a gente se isolar, não só no indivíduo, de quem eu sou, que eu acho que isso é extremamente profundo, e é um caminho solitário mesmo, é um caminho árduo, mas eu acho que nesse reencontro com o coletivo, eu vou falar de mim, né? Eu não preciso nem dizer para os outros. Eu simplesmente me afastei e, de verdade, eu também bloqueei pessoas que, por exemplo, declaradamente apoiavam o senhor que foi eleito. Uhum. Fiz isso, me afastei, inclusive, de familiares e eu não tenho nenhum tipo de remorso. Uhum. Mas, às vezes, eu também me pergunto se isso também não é uma certa armadilha, né? Porque quando eu vou na rua, eu encontro com essas pessoas, né? Claro. Wanda, você está trazendo uma coisa que para mim é chave, e acho que você já deu a resposta também, é que não adianta a gente se isolar. Então, assim, a gente vai ter que encontrar o diferente. A gente vai ter que encontrar um caminho de diálogo com as pessoas que a gente talvez não gostaria de conversar. Então, como você falou, assim, a nossa tendência é buscar os iguais. Mesmo nas redes sociais, né, eu coloco o que eu quero, mas eu curto só quem eu gosto. Né, e eu cancelo quem eu não gosto. Né?
que isso está fazendo no mundo? Cada vez mais polarizado. É esse o mundo que eu quero construir? Mas acho que vem uma pergunta para a gente. Ah, mas eu não consigo mudar o mundo inteiro. Não. Mas você consegue mudar, por exemplo, a sua família. A gente fala muitas vezes de autoritarismo fora. Mas será que eu sou autoritário dentro de casa? Qual é o pedaço do mundo que eu posso ajudar a mudar com meus pés e mãos? Vamos fazer isso. Né? Cada um só pode dar o que tem. Né? Então, se é essa, por exemplo, você falou, eu tenho uma questão na minha família também, de apoio. E final de semana retrasado, fiquei uns 3 meses sem falar muito e tal, mas eu falei, cara, mas isso não está me ajudando. Primeiro que eu estou com saudades, tem uma série de coisas que eu quero falar também, e eu fui ao encontro. Foi fácil? Não foi fácil. Escutei coisas que eu talvez não queria. Mas eu tenho que respeitar também a opinião do outro, porque é um indivíduo que está se manifestando e está tentando ser melhor que ele pode ser. Né? Então, assim, eu não posso me furtar desses encontros, senão eu vou acabar ficando ficando na minha caverna. Então, eu digo assim, a gente falar, se na pandemia a gente está isolado, nós já estávamos isolados. Nós já estávamos. A gente estava ilhado. Eu moro em prédio. Quantos vizinhos vocês acham que eu conheço? Quantos? E eu sei que eu não sou o único que mora em prédio aqui. Quantos eu sei o nome? Pô, mora aqui embaixo de mim, gente. Mora na minha frente. Mora em cima. Qualquer pessoa que pode afetar mais a minha vida, assim, no meu dia a dia, minha noite. Qual é o esforço que eu faço? Não sei o que eles pensam. Não sei o que sentem. Como eu falei, na reunião de condomínio aparece, mas aí só vem as sombras, né? Diálogo de sombras, aquilo ali. Então, assim, mas eu posso chegar para os meus amigos, vizinhos e tal, como fizemos no início da pandemia. Né? Não podia se reunir, já estava todo mundo de máscara, sentava, tem um pouco de um gramado aqui, um jardim na frente, e aí vinha, os idosos desciam, não sei o que lá e tal. Pela primeira vez eu vi uma vida comunitária aqui no meu prédio. Sabe, perguntando se alguém queria que fosse ao mercado, que queria que fizesse as compras, se estava precisando de alguma coisa. Sabe, então assim, talvez seja isso. E eu posso também me satisfazer e ficar feliz por esse gesto, ainda que seja pequeno. É lógico que a nossa ansiedade e o nosso desejo é que tudo mudasse, que tudo fosse mais fraterno. Né? Agora, também é um erro achar que todo mundo vai pensar igual a gente. Isso é uma falácia, é uma armadilha. Então, assim, como é que eu respeito o pensar do outro, ainda que seja muito diferente do meu? E como é que a gente encontra um caminho de diálogo? Então, talvez assim, para a gente viver em comunidade, a maior ou o melhor caminho, melhor dizendo assim, é o diálogo. Para quem conhece um pouquinho de euritmia, na palavra diálogo a gente tem o I da individualidade, o A da abertura, da admiração e o O do acolhimento. E aí, uma vez, fazendo euritmia com uma holandesa, ela falou assim, nossa, como é que é a palavra diálogo em português? Eu falei, diálogo, e escrevi para ela. Ah, é por isso que vocês brasileiros gostam de abraçar tanto. Tem 2 Os. Em nenhuma outra língua tem. Mas isso é um sinal do nosso povo e da nossa língua. O espanhol tem, viu? Sim, diálogo também. Sim, a língua latina, o espanhol, mas a maioria não tem. Né? Então, e aí, mas isso dá um sinal para a gente. Né? Como é que a gente se torna um indivíduo? E essa palavra reúne comunidade na própria palavra. Indivíduo, admiração e acolhimento. Ainda que seja muito diferente. É difícil? É. É possível? É. Super possível. Falando de caminhos, nós temos mais uma pergunta aqui. A Roberta fez uma pergunta, Celim,
Na sua opinião, as ecovilas são o caminho mais adequado de futuras comunidades? Eu não queria trazer comunidade para um aspecto físico. Eu sei que sempre esse tema às vezes leva, né, para essa coisa da vida comunitária e tal. Eu acho que comunidade tem muito mais, no meu sentido, um senso espiritual. Então eu não preciso estar morando junto. Eu acho que a ecovila é uma forma de vida em comunidade, mas eu conheço ecovilas que explodem internamente. Assim, se esses né? Então, assim, é todo mundo, legal, vou viver assim, orgânico. Gente, eu adoro consumir orgânico, consumo pra caramba, não é isso. Mas, assim, não é físico a história. Não é físico. A gente tem que imaginar que a ecovila é o planeta. Aí eu acho legal. Né? Se a gente pensar nesse universo como a nossa grande ecovila. Então, todo mundo está morando aqui. Acho que como a Wanda mesmo trouxe, talvez a gente se isola numa ecovila, tá bom, mas e o resto do mundo? Isso é um egoísmo brutal. O resto do mundo que se exploda. Eu estou vivendo bem aqui, tenho meus vizinhos e tal. Tá bom, mas tem guerra ali do lado. O planeta continua podendo ser destruído. Então, eu só queria tirar desse lugar do físico, tá, Roberta? Então, mais uma vez, não tem nada contra, acho que é uma experiência, é legal, é importante, mas isso não pode minimizar o efeito de que aquela ecovila tem que conversar com a cidade, com outras pessoas, tem que se ver como é que se toma decisões nessa ecovila. Né? Isso tudo é que vai dizer qual é o senso, né, espiritual dessa comunidade. Como Pentecostes. Né? Depois que os apóstolos receberam a língua de fogo, eles foram fazer o seu caminho. Não existia um lugar físico único. Então, acho que isso é um pouquinho minha mensagem, assim. Eu gostaria de te fazer mais uma pergunta, então. Vai lá. Quando você fala da conversa, né, do sagrado, da comunidade como espiritual, não o físico, né? E aí você fala dos apóstolos da língua de fogo. Aí então a conversação para você traz essa questão do sagrado no sentido do encontro humano como um mistério, né? O encontro humano é um mistério. Sim. E essa conversação é o exercício desse mistério, né? Sim. A conversa é o encontro em comunidade. Sim. Então, não, na verdade, eu gostaria de entender, de ver se eu estou te acompanhando, no sentido de que a conversação, então, é um lugar do sagrado, claro, né? Do encontro. Claro, e não é à toa, né? Que o próprio Cristo dizia, né? Quando 2 ou mais se encontram em meu nome, eu estarei presente. Então, assim, o que é um diálogo? É que a gente também não está valorizando muito o diálogo. A gente tem diálogo que são monólogos. Eu falo e você fala, mas eu escuto. Estamos ali. Tá lá o casal, falando, mas ninguém escuta ninguém. Mas a gente tem os filhos para cuidar e tal, então a gente está unido. Será? Aliás, quais são os 3 elementos do diálogo que fazem um bom diálogo? E Lu, obrigado pelo esclarecimento, eu sei disso, querido. É que para mim é muito legal ver vocês, sabe? Então, e eu sei das demandas de cada um e não quero forçar ninguém a abrir a câmera, não. Mas quanto mais câmeras tiver, eu gosto mais também. Mas enfim. Mas quais são os 3 elementos do diálogo, gente? Quem arrisca? São 3. Quais são os 3 elementos de um diálogo? Escutar. O que mais? Tem mais 2. Quem Falar. Falar é o segundo. É a mensagem, né? E o terceiro? Mensagem está na fala. Qual é o terceiro elemento de um diálogo que é fundamental? A linguagem? Não. O silêncio. O silêncio. Porque é no silêncio entre o falar e o ouvir que se cria e que encarna algum espírito.
como a música. Ela acontece na pausa. Já experimentaram ficar... Tem um exercício muito legal que uma vez fizeram comigo, que era assim, você ficar de frente a alguém, os dois falando durante 5 minutos. Sem parar. Um falando para o outro. Nem precisa ser exercício. Muitas vezes a gente já está diante dessa situação socialmente, né? Mas, enfim, ninguém se entende. Então não é falar. E você tinha um rudimento de escuta do outro. Então também não é só escutar. Se ninguém fala, só escuta, também não se cria nada. Então, o encontro ele é sagrado quando ele permite o silêncio. E aí no silêncio vem o Criador. No silêncio vem o novo. Então, esse cultivo do silêncio é talvez uma das saídas, e lidar com o silêncio muitas vezes não é fácil, mas é uma das saídas para a gente começar a cultivar melhores diálogos. Se eu entendo que o silêncio faz parte de um diálogo, a gente começa a dialogar melhor. Mas a gente também precisa falar genuinamente o que está pensando. Isso também faz parte de um bom diálogo e a gente tem que ter um ouvir muito amoroso. Então, assim, falar genuinamente, ouvir amoroso e um respeito ao silêncio que cria, essa é a receita de um bom diálogo. Podem experimentar. Se vocês experimentarem, a comunidade de vocês já vai melhorar. Não precisa investir um tostão. Não precisa um recurso. Só isso. Mas precisa ter você bem presente. E a outra pessoa também. E tem uma coisa que eu gosto muito de falar, é que, logicamente, a gente encontra pessoas com os mais diversos níveis de consciência dessa realidade, dessa vontade. Mas quem tem responsabilidade por mudar as coisas? Quem tem mais consciência. Eu não posso esperar o outro ter consciência para a gente fazer juntos. Se eu tenho mais consciência e estou vendo as coisas acontecerem, eu tenho que sair do meu lugar e me mexer e fazer. Gente, 9h30, ainda vou jantar. Eu também. E imagino que outras pessoas também. Então, queria agradecer pela escuta. Desculpe se eu falei alguma coisa que feriu, enfim, não era a minha intenção, mas eu acho que esse é um tema que para mim é muito, como eu mostrei para vocês, a minha vida toda foi meio, quando eu olho agora aos 57 anos, né, eu percebo como eu fui, sei lá, partícipe de várias comunidades e cada vez mais eu percebo que esse é um tema que eu nutro e que eu tento desenvolver nas pessoas, porque eu realmente acredito que a gente só vai conseguir viver melhor se a gente se encontrar. E a gente precisa ter qualidade nesse encontro. E muitas vezes eu me apresento, não falei isso, mas eu me apresento como arquiteto social. A Marcinha sabe porque já me ouviu falar disso, mas porque eu realmente acredito que a gente cada vez mais vai ter que pensar como é que a gente coloca as pessoas para conviver juntos, porque não, a gente perdeu essa capacidade. Mas isso para mim é uma oportunidade, um desafio e é uma coisa que me enche os olhos e o coração de poder ajudar as pessoas a viverem melhor juntas. Deixa o Fred Eu acho levantar. Fred que tem uma mão levantada. Uma Fred última gostaria de contribuição, falar alguma coisa. Fred, só para...
Obrigado, professor. Em primeiro lugar, muitíssimo obrigado pela sua presença e disponibilidade desta noite. Eu estou iniciando um estudo mais de curiosidade sobre biografia, o estudo da biografia. E uma coisa que você traz, que eu acho que, não sei se é considerado, porque eu estou começando, mas além de ver como a gente cresceu nos setênios, que experiências a gente teve nos nonênios, triênios, enfim, também seria interessante visitar as comunidades às quais a gente pertenceu numa dada época da vida. Você sugeriria isso? Ou você acha que isso não pertence ao estudo da biografia? É uma curiosidade minha. Dado o contexto em que você traz e da maneira em que você teceu toda a noite, né? Esta noite, me pareceria, pelo menos eu gostaria de parar para pensar e dizer em que grupos, que comunidades, em que grupos, comunidades, né? Eu transitei, eu pertenci. Era isso, professor. Muito obrigado. É super importante, Fred. Aliás, é um dos aspectos que a gente trabalha na biografia, na formação, determinado módulo, é você reconhecer os grupos dos quais você participou, as comunidades que você participou. E aqui o sentido não é necessariamente resgatar aquela comunidade, porque talvez ela tenha tido um papel num determinado momento da sua vida, mas acho que é muito mais reconhecer a contribuição que ela deu para você como indivíduo. O que ela te ajudou a ser como você é, o que você é. Então, mas é super legal de fazer, recomendo. Eu fiz 2 biografias de personalidades, né? Fiz do Monteiro Lobato e fiz do Chagall. E graças a Deus tive a oportunidade também no meu planejamento da elaboração das biografias de ir nos lugares, procurar ir nos lugares que eles viveram para poder compreender melhor o ser e o contexto. O Steiner também diz que o ser humano, dizia, né, que o ser humano nasce para a época e para o lugar que ele nasceu. Então, por mais que a gente às vezes, nossa, por que eu nasci aqui no Brasil? Com certeza tem um motivo pelo qual você nasceu aqui. Então, eu sei que a gente se pergunta muito agora, né, nessa época por causa disso, mas então é fundamental, sim. É fundamental você dar uma olhada nas comunidades e perceber o quanto elas contribuíram. Professor, eu peço, abusando da sua generosidade, enfim, queria fazer uma última pergunta, já que você mencionou que estudou a vida de Monteiro Lobato. Talvez então se faça necessário, nesse momento, estudar mais a vida de Monteiro Lobato no contexto e no ser, porque há toda uma discussão sobre se a escrita dele foi racista ou não, e eu vejo com bons olhos que na academia está existindo uma discussão, um diálogo muito saudável em relação precisamente a entender que tem a obra, tem o artista, e uma está imbricada com outra. Então, talvez seja necessário aprofundar mais na vida. Isso por um lado, e por outro, que interessante a questão que você traz de visitar fisicamente os lugares, né? Você foi talvez onde ele nasceu, onde ele transitou. Então, isso com um intuito, seria isso como um ritual de ir ao lugar, ou qual seria? Vamos supor que eu queira estudar a biografia de alguém e tenha as condições de poder viajar. Você recomendaria isso? Então, sim. Muito obrigado. Recomendo, sim, porque logicamente a gente nunca vai estar no tempo que a pessoa viveu, mas eu acho que reconhecer o local onde a pessoa habitou e se desenvolveu traz muitos insights sobre a personalidade também, ou a formação do caráter e da personalidade daquela pessoa, né? E eu acho que uma das coisas que eu aprendi na biografia dele, principalmente, mas do Chagall também, e eu acho que a gente aprende com qualquer biografia, na verdade, eu acho que tem essa premissa aí, é de que a gente não pode tirar nada do contexto da época que cada pessoa viveu. Então é muito fácil a gente julgar a pessoa com as lentes da nossa época. Então, e aqui eu não estou minimizando o fato de talvez
ter comentários que nos soam estranhos na obra dele e tal. Mas, por exemplo, eu fui visitar o lugar onde ele morou durante 7 anos, o Monteiro Lobato, que é no meio do caminho entre Monteiro Lobato e Pindamonhangaba, que é o real sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Não é o sítio que tem turisticamente em Taubaté. E é justamente onde o asfalto acaba, a terra começa, então eu fico imaginando que aquilo foi feito simplesmente para as pessoas poderem chegar até ali de alguma maneira, um asfalto muito ruim. Mas eu me coloquei, quando eu cheguei lá, eu fiquei alguns minutos quieto e fiquei procurando me colocar em 1918, alguém morando por 7 anos ali, não tem uma escola, não tem absolutamente nada, nada. Tentei imaginar, lógico, porque eu já tinha lido algumas coisas dele, tentei imaginar com as pessoas com as quais ele encontrou e com o espírito dele. Eu falei, nossa, será que eu teria falado coisas diferentes dele? Eu pelo menos me coloco essa pergunta para poder compreender o que aquela pessoa quis trazer. E cada um de nós vai ser julgado também, né? Julgado, falando pela história, né? Cada um de nós acaba sendo lembrado pela história, mas tem a ver com o contexto que a gente está vivendo. Então, talvez agora você seja uma pessoa super pacífica, pensando, né? E lá na frente você vai ser julgado como um banana. Ou ao contrário. Então, como é que a gente coloca as coisas sempre sob o contexto da época? Por isso que essa frase do Steiner para mim é muito relevante. Assim, cada um nasceu para a época e para o local que tinha que nascer. Então, antes talvez de julgar, mais uma vez, não estou tirando, pode ser assim, naquela época ok, mas hoje não vale a pena. Ótimo, é isso aí, talvez seja isso mesmo. Mas cuidado, né? Cuidado. Mas, gente, eu não quero ter refluxo. Então, eu preciso comer alguma coisa e ter um tempo para dormir. Desculpe, mas com a idade a gente acaba tendo essas coisas. Então, super obrigado. Nossa, mais uma Obrigada, vez. Celine. Nós agradecemos, a escola agradece, nós todos agradecemos a sua presença, esse encontro maravilhoso que você nos proporcionou hoje. E agradecemos a presença de todos aqui, né? Todos e todas que estiveram aqui, acompanharam e puderam desfrutar de tudo isso. Muitíssimo obrigada. Nada, obrigado a vocês. Uma boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.